Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e estou aqui pelo canal Longidade, muito bem acompanhada, né, com Manuela Silva Neto Soares de Mello. Ela é advogada, pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade Damásio, IBMEC, sócia do escritório Martins e Mello Advogados e membro da associação IBDFAM, né, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. A gente está aqui para conversar sobre um assunto muito interessante, que geralmente as pessoas acabam falando depois que já não dá mais para fazer nada, né? Que é depois da morte da pessoa. Então, assim, uma coisa que pessoas têm preconceito, muitas vezes não querem nem falar a respeito porque acham que isso vai atrair algo ruim, é o testamento. E aí eu queria perguntar para a Manuela exatamente isso: o que é um testamento? Oi, Andréia, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Acho muito legal, né, a gente falar sobre esse assunto, que ele traz tantas mistificações, né, a gente poder desmistificar isso para esse público aqui da Longidade, acho muito legal. Então, assim, o que eu acho importante, né, a gente falar sobre o testamento? O testamento nada mais é do que uma disposição de vontade daquela pessoa, né, enquanto viva, falar o seguinte: o que eu quero fazer, né, com os meus bens, com algumas coisas no momento da minha morte, né? Então, assim, basicamente é um documento escrito, o qual você vai fazer a sua disposição de vontade. Para quem eu quero deixar os meus bens? A gente também, às vezes, não precisa só falar sobre bens. Às vezes eu posso querer deixar alguma coisa determinada, alguma vontade do que eu quero fazer com alguma determinada coisa. Então, a gente não fala só sobre disposição de bens, a gente também fala sobre como que eu quero fazer a divisão de qualquer coisa que eu quero deixar. Então, assim, o que eu acho legal a gente poder falar, né? A gente tem vários tipos de testamento. O principal deles, que é o que eu acho que todo mundo deve seguir, que é um testamento que a gente chama um testamento particular, né? Testamento público, que a gente faz através do tabelionato de notas. Ah, então aí eu queria até te perguntar, eu preciso sempre ter um advogado para isso ou eu posso escrever alguma coisa e se é válido ou não? Exato. Por que é interessante a participação de um advogado, né, Andréia? A participação de um advogado ela é importante pelo fato que o advogado, ele vai saber exatamente o que fazer para que seu testamento seja válido, né? Para que lá na frente não tenha nenhuma nulidade, para aquela pessoa saber exatamente o que ela está fazendo ou deixar de fazer. Então, assim, você não é obrigado a ter um advogado, mas é muito bom que você tenha um advogado para te orientar, para evitar qualquer tipo de nulidade lá na frente. Então, assim, a gente pega uma pessoa, tá, eu quero fazer um testamento. Ok, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, procurar um advogado, que é mais interessante, né? Uhum. Por esse advogado, vamos elaborar este testamento. E aí, o que a gente precisa saber? Esta pessoa tem pais vivos? Tem filhos? Tem esposa? Porque se ela tiver essas pessoas, a gente tem que fazer um tipo de disposição de vontade. Por quê? Porque a gente fala que essas pessoas são chamados herdeiros necessários. Tá. Então Então, não é que eu posso excluir essas pessoas do testamento. exatamente, para essas pessoas, quando nós temos pais vivos, esposa e filhos, nós temos que, ao menos, assegurar 50% do nosso patrimônio para essas pessoas determinadas, Tá. certo? Não tendo essas pessoas, como é o caso de muita gente hoje, né? Muita gente hoje acaba não tendo nem pais vivos, Uhum. acaba não tendo nem esposa, nem filhos. É, a gente acabou de ter o dado aí do IBGE com aumento de expectativa de vida, né, das pessoas, então muita gente está vivendo muito mais, né, e acaba Exatamente. perdendo membros da família, né. Exatamente. Então, assim, quando você não tem nenhuma dessas três pessoas que a gente chama dos nossos herdeiros necessários, pais, filhos e esposa, eu posso dispor dos meus patrimônios para quem eu quiser. Uhum. Então, assim, uma dúvida que é muito comum. Ah, eu tenho um irmão. Eu sou obrigado a deixar para esse irmão? Não, você não é. Por quê? Porque o irmão, ele não está na cadeia dos chamados herdeiros necessários. Então, assim, vamos dizer que eu não tenha ninguém, mas eu tenho um irmão, mas eu não quero deixar nada para esse irmão. Eu posso deixar para uma pessoa determinada? Posso. Aí eu posso dispor de 100% dos meus Tá. bens. Então, assim, tendo herdeiros necessários, tenho que assegurar 50% dos bens para esses herdeiros necessários, podendo dispor dos outros 50%.
Não tendo herdeiros necessários, eu posso dispor de 100% dos meus bens para quem eu quiser, até para uma instituição de caridade, que Eu é ia muito perguntar comum. isso. Exato, muita gente opta por deixar, não tenho ninguém, posso deixar para uma cuidadora minha? Posso. Posso deixar para uma instituição de caridade, um hospital, uma filantropia? Posso. Ela pode Uhum. fazer o que ela bem quiser com 100% do patrimônio dela. Tá. E me fala uma coisa, assim, é lógico que a pessoa não vai estar mais lá na hora da leitura do testamento. Sim. Com quem fica esse testamento? Fica com o advogado acaba tendo que ser informado para alguém? Como que ela faz para esse testamento aparecer depois da morte? Perfeito, sua pergunta é perfeita. Então, assim, ela fez o testamento, o que a gente aconselha, né? Fazer um testamento público. O que é um testamento público? Feito num tabelionato de notas. Uhum. Como que é esse testamento? Acho legal a gente contar como que é esse Isso, acho que processo do isso é legal. Não testamento. adianta só escrever, deixar na minha casa sem Não, fazer. você vai até o tabelionato de notas na presença de 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas não podem ser testemunhas que receberão essa herança, esse legado Não que pode ter você... esse viés, né, de interesse. Exatamente, não pode ter esse viés aí desse interesse. Você vai nomear um testamenteiro. O que é um testamenteiro? É aquela pessoa de sua confiança que também não está recebendo nenhum valor dessa herança, que vai fazer o cumprimento desse testamento. Então, assim, lá no tabelionato de notas, você vai lá, vão fazer uma escritura de testamento. E essa escritura de testamento vai ficar guardada lá naquele tabelionato de notas. Ninguém vai poder ter acesso. Quando vamos ter acesso? No momento do falecimento, tem um documento hoje obrigatório chamado certidão de existência ou inexistência de testamento. Uhum. Você apresenta a certidão de óbito, né? E aí vai vir uma certidão demonstrando essa central, é como se fosse uma central, né, da existência de todos os tabelionatos onde tem esse testamento público que está lá guardado. Aí vai vir lá, olha, essa pessoa deixou um testamento nesse tabelionato. A partir desse momento, você tem acesso a esse testamento. Então, assim, isso é um medo muito grande das pessoas, do tipo, olha, eu não quero fazer testamento porque se alguém ficar sabendo do conteúdo, não vai querer mais falar comigo, alguém da família. Isso. Fica com medo. Então, assim, não precisa ter esse medo, porque esse testamento as pessoas só vão ter acesso a É isso partir... que eu ia falar, você falou público, mas não é que vai ficar lá exposto para Não, qualquer um ver. exatamente, não tem acesso, a pessoa só tem acesso a partir da certidão de óbito, da apresentação da certidão de É óbito. porque imagina a confusão, não? Exatamente, para a pessoa não vai se sim, exato, fica com medo que o pai tenha deixado alguma coisa a favor, porque assim, outra coisa, né, o testamento eu posso fazer até reconhecimento de filiação. Uhum. Lembra quando eu falei que a gente não fala só sobre bens? Sim. Eu posso reconhecer um filho nesse testamento. A gente acha que não, mas às vezes é muito comum. Uhum. Às vezes a pessoa tem um filho que a família não sabe, e ele fala assim, não, eu tenho esse filho, eu quero que esse filho seja reconhecido aqui no meu testamento. Ele pode ser reconhecido lá. Então, assim, até para evitar todo esse constrangimento com aquela pessoa que está testando, Uhum. você só tem acesso realmente depois da morte dela. E esse testamenteiro, que é essa pessoa de confiança que ela está nomeando, a partir do momento da morte dela, vai ser o responsável por fazer valer toda a vontade que está ali discriminada. Essas testemunhas que vão junto, elas vão ter acesso a esse documento? Elas vão ler esse documento? Elas vão ler esse Então, documento. essas precisam ser pessoas realmente da sua confiança, Vão né? ser pessoas da sua confiança, exatamente. Alguém que você saiba que... Não vai ter um contato com a sua família, não vai contar quem tá lá, quanto cada um vai Exatamente. receber, tá? Então, assim, o que a gente fala hoje também, né? O que os tabelionatos de notas estão fazendo até para evitar futuras anulações? A gente não fala que tem um vídeo testamento, porque o testamento ele é sempre feito por escrito. Uhum. Só que aí os tabelionatos de notas, tomando todo esse cuidado de evitar uma nulidade, de falar assim, olha, não, aquela pessoa no momento que ela estava testando, ela estava sem sanidade mental. Não, hoje eles já tomam cuidado de fazer, além de ter o documento físico escrito, de ter uma videoconferência ali demonstrando que aquele ato é plenamente válido. Por quê? Porque quando a gente faz um testamento, a gente tem que evitar ao máximo a nulidade dele. Uhum. Então, assim, aquela coisa que a gente fala. Por que a gente fala de um testamento público, que é esse que a gente faz no tabelionato de notas? Porque ele traz a garantia que ele vai ser validado lá na frente. Tá. Porque muita gente fala assim, ai não, olha aqui, a minha tia ou a minha avó deixou uma cartinha na gaveta de casa falando que ela quer deixar essa casa para mim. Uhum. Só que assim, aquela cartinha, tudo bem, ela tem lá a disposição de vontade, mas ela não é dotada de validade. Sim.
Porque aí você vai ter que ter certeza que foi ela mesma que escreveu, né? Exatamente, porque assim, até um testamento particular, que a gente fala que é essa cartinha que a gente fala, para ser dotado de validade, tem que ser assinado na presença de 3 testemunhas. Uhum, Essas testemunhas têm que ter uma a assinatura dela tem que ser validada por um cartório, tem que ter reconhecimento de firma. tá. Então, assim, não é tão fácil você também fazer uma cartinha dessa e colocar, porque assim, ela é muito legal, se a família quiser reconhecer, Uhum. bacana, mas se a família não quiser, se tem alguém que quiser contestar esse testamento, ele não vai ser válido. Então, assim, para trazer uma segurança para as pessoas, elas têm que de fato fazer esse testamento por meio de um tabelionato de notas. É a maior segurança que a gente tem, Assim, geralmente quando a maioria das pessoas acabam morrendo e não tem testamento, né, então a certo? gente sabe que parte da primeiro você tem que fazer, né, daí você pode falar melhor que eu, né, o inventário, ver os bens, tudo, e parte desses bens vão para o governo, né. Qual que é a vantagem de eu fazer um testamento? Será que não é melhor eu deixar depois cada um decidir como que vai? Tem vantagem? Olha, a vantagem do testamento, principalmente, eu acho que assim, hoje a gente tem que enxergar o testamento realmente assim, para quem que eu quero dispor dos meus bens. Então, assim, se para você, né, a gente tem que, eu acho que cada um tem que fazer um exame de consciência. Se para mim, no momento do meu falecimento, estiver tudo certo, que metade dos meus bens, normalmente, né, vai para minha esposa, o resto vai para os meus filhos e tá tudo bem, ok, não tem problema nenhum. Agora sim, se já você já sabe que vai ter um conflito familiar, por que que você não evitar este conflito Sim. familiar ali na frente? Por que que eu já não coloco ali que, olha, determinado bem vai para X pessoa, determinado bem vai para aquela pessoa, até para evitar um conflito familiar, porque Uhum. assim, a gente sabe que no momento da morte mesmo, depois da morte, que a gente vai saber exatamente de começam a surgir os conflitos. Sim. Aí, evitando um conflito familiar, daí você não tem o que fazer, porque estando um testamento válido, aquilo vai ter que ser cumprido. Uhum. Então, assim, o que que eu acho? Não tenho herdeiros nenhum. Que isso vai ser uma coisa que, assim, isso é uma perspectiva que a gente já tem, que hoje cada vez as pessoas estão tendo menos filhos, né? Isso é um fato, né? Sim, A sim. população tem diminuído cada vez mais, as pessoas têm casado menos e vivido mais cada vez mais sozinhas, e Uhum. elas têm de fato acumulado um patrimônio. É, e aí uma coisa que eu ia te perguntar é isso, né, a gente hoje, geralmente, você tem muito mais separações, então é muito mais comum a pessoa ter mais de um marido ou mais de uma esposa, né. Todos eles têm que estar contemplados nesse testamento, que é geralmente onde aparecem os conflitos, né, porque geralmente Exato. vai estar o segundo casamento, tem os filhos do Sim. segundo casamento, e aí começa a dar aquela briga entre o primeiro casamento, né, e por aí vai. É, então assim, por exemplo, a gente sabe que quando acontece o divórcio, né, a partilha de bens, aí a ex-esposa, ela não é contemplada, né, e fica sempre para quem Nem o está, ex-marido. nem o ex-marido. Na realidade, os filhos são sempre contemplados. Sim. Uma vez filhos, sempre filhos, independentemente de que de casamento foi, do primeiro, Uhum. do segundo, do terceiro casamento. Agora, os ex-maridos, ex-esposas, obviamente elas ficam de fora, não são contemplados, né. Então, assim, o que que eu acho, que foi o que eu estava falando, não tenho herdeiros nenhum, realmente, se eu não fizer nada, todos os meus bens serão destinados ao governo, Tá. tá? E eu não posso ter herdeiro nenhum que eu digo, nenhum irmão. Tem muita Uhum. gente que não tem muita gente que é filho, isso é uma tendência, eu É, acho. eu acho que sim, Uma né, tem tendência poucos assim, filhos sou ou filho filho único. exatamente, sou filho único, não casei ou casei e me separei, não tive filhos, meus pais já faleceram, ou seja, eu não tenho herdeiros Uhum, para sim. deixar. Isso é uma coisa que é uma tendência que a gente está acompanhando, que vai acontecer. Então, assim, eu acho que tem uma tendência também a cada vez mais as pessoas estarem optando para o testamento. Porque senão todos os seus bens serão destinados ao governo em caso de não. E por que não contemplar alguém, uma instituição, ou fazer um bem a alguém que ficou do seu lado, mesmo que não tenha uma relação familiar, Sim. né? Então, assim, o que eu acho que isso é importante até para que você possa deixar para quem que você está pretendendo, né? E hoje a gente até fala também de um testamento vital. Eu não sei vocês como Aham. médicos, assim, eu acho que a maioria do Ah, eu acho pessoal que é aqui. legal a gente conversar sobre isso, né, porque aí são diretivas de vontade, né, de coisas que você não quer passar por porque a gente tem visto pessoas
muitas vezes sem uma morte digna, né, com muito sofrimento. Mas deixa eu ver o ponto de vista do advogado, né. Exato, isso é uma coisa, né, que tá Ele vindo é à válido? tona exatamente, a gente tem uma grande discussão sobre a validade dele, porque a gente não tem nada na lei que discipline: "Olha, o testamento vital será da seguinte forma", não, a gente não tem. Uhum, A gente fala que seria uma disposição de vontade mesmo, eu posso fazer até um instrumento público num tabelionato de notas, mas assim, a validade dele fica condicionada mesmo às pessoas que estão ali amparando aquela pessoa naquele momento de conflito hospitalar, etc e tal, mas ele disciplina basicamente sobre as formas como eu quero ser tratado num caso que eu não puder falar por mim. sim. Do tipo, eu quero prolongar uma situação de tratamento. Ah, eu quero fazer. A única coisa que não pode é do tipo deixar a pessoa em estado de inanição, É, a gente não pode hidratação. acelerar a morte, Exato, a gente né. não pode submeter aquela pessoa em estado, Uhum, desumano sim, sobre alguma questão de saúde que ela esteja vivendo. sim. Agora, eu posso optar em fazer ou não este tratamento? Isso é uma coisa que se discute, porque às vezes Hum. tem pessoas que estão ali em tratamentos paliativos e querem prolongar a morte fazendo um tratamento que às vezes pode até onerar financeiramente muito grande, muito além a família. Sim. Então, assim, a gente tem visto alguns médicos até que fazem o próprio testamento vital, sabendo do que pode acontecer ali na frente, Uhum. de como que ele quer ser tratado em caso. É, geralmente a gente acaba indicando esse tipo de documento quando a pessoa, tem uma doença muito grave, né, tem uma possibilidade aí de sobrevida muito baixa, então as pessoas acabam decidindo: "Ah, eu prefiro ter mais qualidade de vida do que ficar fazendo um tratamento que não vai adiantar", né, então isso é muito comum, mas a gente sabe que isso chega no hospital. E muitas vezes você vai discutir, mas se tem alguém da família contra, geralmente isso acaba não indo para frente. Exatamente pelo que você falou, a gente não tem um respaldo legal, Exato, acaba não né. tendo um respaldo legal e nós como advogados mesmo, a gente às vezes acaba não tendo esse respaldo legal. Fica Uhum. muito a critério daquela pessoa que está recepcionando esse documento. Olha, realmente ele quer, a vontade dele seria É, essa, não vamos fazer respeitá-la. diálise, não ir pra UTI, não fazer, não passar uma sonda, né, não ser entubado. E Mas é lógico, assim, para quem está nos ouvindo, é importante saber, não é que qualquer um pode decidir isso. Se a pessoa tem uma chance de viver, é lógico que você vai usar todos os recursos, né. No exatamente. caso de você vai prolongar uma vida sem qualidade ou a pessoa vai acabar morrendo do mesmo jeito, então hoje a gente prioriza muito o conforto. Então não Exatamente. adianta você invadir essa pessoa de várias formas, né, mas isso ainda realmente tem sido muito discutido, né, já vi acontecer às vezes da pessoa falar: "Ah, eu não quero ser reanimado", mas aí chegou no pronto-socorro com alguém que não sabia disso e acabou sendo reanimado. "Ah, não quero ser Exato, entubado", então, né, ainda falta um fica muito a respaldo. critério da família mesmo, né, Sim, porque foi como eu falei, como a gente não tem um respaldo legal para isso, fica muito a e critério a da. pessoa pode mudar de opinião a qualquer momento, É a também mesma tem isso. situação que eu digo da questão da doação de órgãos, né, a gente sabe que aquela pessoa pode falar que ela é doadora, doadora, sou doadora, mas se no Hum. momento final a família decidir por ela não fazer a Sim, doação, fica a critério da família. sim, Então, assim, a mesma coisa o testamento vital. Mas, assim, a gente fala que são instrumentos interessantes sim. para que aquelas pessoas que estarão ali naquele momento saberem qual era a sua vontade de fato. Tá. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tem, uma discussão aí, né, que foi o ano passado, sobre o casamento homoafetivo. O testamento eu posso deixar para o meu companheiro, independente se a gente é hétero, se a gente é homossexual, se a gente teve um casamento homoafetivo ou não, ele tem direito? Então, essa pergunta é interessante, né? A gente sabe que hoje o casamento homoafetivo, ele é basicamente reconhecido, né? Já é plenamente válido, ele não tem nada que se conteste, né, a respeito dele. Então, assim, da mesma forma como ele tem um reconhecimento amplo, como se um casamento heteroafetivo, Uhum, essa pessoa tem os mesmos direitos, né? Então, assim, por exemplo, outra coisa que a gente fala, que hoje quem viveu em união estável já tem basicamente os mesmos direitos de alguém que vive casado. sim. Então, assim, a gente já tem uma equiparação. Então, essa equiparação da união estável, seja ela hetero ou homoafetiva, Uhum. ela já é ampla para tudo isso, para fins sucessórios, para fim de tudo isso. Tá. Você falou da cadeia familiar que é obrigatória até lá. Então, assim, eu não posso, por exemplo, falar: "Ah, eu vou deixar para esse filho, para esse não".
Não. Eu posso deixar mais para um filho do que para outro? Exato. Esse mecanismo, justamente, eu posso, dentre os 50%, eu tenho que garantir para os meus herdeiros necessários, para os meus filhos. Uhum. Os outros 50%, eu posso acabar beneficiando um filho que Mais que outro. mais querido, ou que eu goste mais, ou que cuidou mais de mim. Você pode. Uhum. Da mesma forma que a gente fala assim, por exemplo, a gente sabe que quando eu sou casado e tenho filhos, os meus pais não serão contemplados. Porém, como que eu faço mecanismos para que os meus pais sejam contemplados também? Utilizando os Os outros outros 50%. 50%. E eu posso fazer uma divisão como eu entender cabível. Eu posso falar, olha, deixo 75% para os meus filhos, 25% para o meu pai e minha mãe. Isso eu acho que é bem interessante. E quanto fica esse processo de fazer um testamento? É um processo caro? Você tem ideia, mais uma média? Então, eu não. Em valores, assim, ele é muito relativo, né? Uhum. Porque a gente fala sobre a consulta de um advogado, né? Que a princípio ele vai cobrar para redigir esse testamento, Sim. para que ele tenha, como eu te falei, como uma certa validade. O Uhum. advogado normalmente vai cobrar os honorários dele. Temos uma tabela da OAB que ele direciona os valores, mas aí cada um faz a Sim. cobrança dos honorários como pela sua expertise, etc. E tem a tabela em relação ao tabelionato de notas que ele Uhum. cobra. Hoje eu acho que é mais ou menos um valor em torno de R$ 2.000, R$ 2.000 e poucos para fazer um testamento no tabelionato de notas. Tá. Não é um valor baixo, né? Sim. Para a maioria da população não chega a ser super acessível, Uhum. mas é esse valor que é cobrado. E aí lá na frente tem as despesas em relação, porque assim, outra dúvida que eu acho que é muito interessante a gente falar, André, é o seguinte: não é porque eu estou fazendo um testamento que não haverá um inventário, Então isso é interessante, porque tá? muitas vezes as pessoas acham isso, né? Que elas vão se Exatamente. livrar do inventário. E aí tem a Exato. despesa do inventário também. Por quê? Porque o testamento é um mecanismo de disposição de vontade. Uhum. O inventário é o mecanismo que vai fazer com que essa disposição de vontade seja repartida para cada qual que está descrito ali. Então, ali, muita gente fala assim, não, vou fazer um testamento porque eu vou fugir do inventário. Não, seu inventário vai existir. Uhum. Só que o seu inventário vai ser de acordo com todas as disposições que estão nesse Sim. testamento. Então, assim, faleceu, pegou uma certidão negativa de testamento, apontou um testamento, vamos pegar este testamento. Esse testamento também vai ser validado por um juiz de direito. Uhum. O juiz de direito vai falar, olha, realmente tem um inventariante aqui, tem essa disposição de vontade. A partir do momento dessa validação do juiz também, a gente inicia o processo do inventário. Tá. Que aí fala, olha, esse apartamento, esse imóvel vai para uma instituição de caridade. Uhum. Eu posso determinar, como eu falei, a gente não fala só sobre bens imóveis, a gente também pode falar assim, olha, eu gostaria de deixar um quadro que está na minha sala de jantar para uma pessoa Z. A minha coleção X A pra minha alguém. coleção de discos dos Beatles eu quero deixar para o meu amigo. Uhum. Então, assim, é um mecanismo bem amplo que a gente pode disciplinar por diversas coisas. Sim. E, assim, é interessante, outra coisa que é importante também falar é, se por acaso eu não quiser mais esse testamento, eu posso revogá-lo a qualquer tempo. Uhum. E eu posso fazer um novo testamento. O novo testamento anula o testamento anterior. Tá. A gente sempre vai contar, vai aparecer que você já fez 5 testamentos, por Uhum. exemplo, na sua certidão. Qual testamento vai ser O válido? mais novo. O mais novo, porque Tá. o mais novo anula os o mais novo anula os testamentos feitos Uhum. anteriormente. Tá. Então, assim, não é porque você está fazendo um testamento, não posso mudar. Não, eu posso mudar, posso revogá-lo, eu posso fazer o que eu bem Uhum. entender. Eu acho que isso é muito interessante, é assim, né? O que eu ia te perguntar. A gente fez o testamento, fez todo esse processo, tabelionato, tudo, a pessoa morreu e alguém fala assim: eu não concordo com esse testamento, né? Como que pode ser revogado, né? Isso vai entrar. Lógico que todo mundo pode não concordar, né? Mas assim, fazendo tudo isso via legal, como que funciona? E muitas vezes o que a gente escuta é essa pessoa não estava em plenas condições de fazer esse testamento, né? Ela estava com algum grau de demência, ela estava influenciada de alguma forma. Como que isso é provado ou não, né? Perfeito. Primeira coisa, né? O que a gente tem que fazer para, obviamente, como eu falei, contratar um advogado para evitar qualquer tipo de nulidade. Uhum. As pessoas podem contestar esse testamento? Podem contestar justamente. Olha, ele não assegurou os 50% dos bens para os herdeiros necessários. Isso é um pouco daquela discussão que a gente estava até muito em voga do Gugu, né? Sim. Que, em tese, a
a esposa que está lutando para ser reconhecida como a companheira dele, né, como a companheira marital dele, que ela teria direito, por exemplo, porque ele não fez nenhuma... Se por acaso ela for reconhecida como, de fato, companheira barra esposa do Gugu, a ela vai ser assegurado, sim, um direito dessa herança. Quanto? Né? Provavelmente, no mínimo, 50% ali. Então, ali, apesar dele ter feito este testamento, ele não contemplou a Rose Miriam como beneficiária daqueles 50%. Sim. Então, assim, a gente tem que tentar evitar essas nulidades podem ser contestadas, obviamente, e aí isso vai ficar tudo a critério de um juiz que vai decidir. E para evitar a nulidade, justamente foi o que eu falei. Por que os cartórios hoje estão fazendo a videochamada? Videochamada não, como se fosse um videotestamento. Sim. Justamente para evitar qualquer alegação de que aquela pessoa não estava capacitada na hora de testar. Aí que traz a segurança também de um tabelionato de notas, porque esse tabelião, que é o que vai fazer a lavratura no momento, que ele vai fazer a leitura deste testamento, ele também é uma pessoa dotada para saber se aquela pessoa estava com a capacidade de testar naquele momento. Então, e ele pode se recusar a fazer, se ele perceber alguma... Ele pode se recusar. Ah, interessante. Ele pode se recusar. Se ele fala assim, olha, eu não acho que essa pessoa está em gozo das capacidades mentais dela. Não posso testar. Ele também é uma pessoa que ele também traz uma certa validade para isso. Então, por isso que a gente estava falando. Qual a forma mais segura? Testamento é muito bacana, mas eu tenho que procurar a forma mais segura para que ele seja validado lá na frente. A principal forma é o tabelionato de notas, porque o tabelião ele vai fazer toda a segurança disso, vai fazer uma videoconferência, vai fazer a leitura perante os presentes, na presença de 2 testemunhas. Aí, muito difícil revogar em relação a gozo das capacidades mentais. Seria mais em relação à forma como vai ser disposto. As porcentagens, As porcentagens, ou senão, tipo assim, olha, ele deixou 100% dos bens para determinada pessoa, mas ele tinha filhos, ele não poderia fazer isso. Sim. Então, assim, ao menos 50% vai ser assegurado para esses herdeiros que a gente chama de herdeiros necessários. Então, eu tenho dúvida, você já falou que se a pessoa não tiver herdeiro, não tiver feito testamento, não tiver falado que vai ficar para ninguém isso de uma forma legal, isso vai tudo para o governo. Quando eu tenho herdeiros, o governo vai ficar com uma parte? Porque eu já escutei, tipo assim, não, o testamento é bom porque eu consigo tirar a parte do governo. Isso é verdade ou não? Não, exatamente isso que eu estava falando, que não é porque você está fazendo o testamento que você não vai ter que fazer o seu inventário. O seu inventário vai ser feito. E aí, neste momento do inventário, que a gente vai ter o chamado imposto ITCMD, que é o imposto imposto de transmissão, causa-mortes e doações. Esse imposto hoje, né, é um imposto de 4% sobre o total dos bens que você paga diretamente ao governo. Sem pagar esse imposto, os bens não são passados para aquelas pessoas documentalmente, né? Tá. Então, assim, hoje é 4%. A gente já tem projetos de lei que falam em 8%, em outros, aqui no estado de São Paulo, porque é um imposto estadual. Cada estado tem uma alíquota diferente, né? Tem estados que são progressivos, de 2% a 8%. Aqui em São Paulo tem uma projeção para passar de 4% para 8%. Então, assim, por isso que a gente fala assim, o inventário é caro. Realmente, ele acaba sendo caro pelo fato de eu ter que dispor de um dinheiro para com o advogado, né, para ele poder fazer toda essa tramitação. Disponho também de um dinheiro, que seria 4% sobre o valor total do imposto de transmissão, que é o ITCMD. Sim. E aí isso gera, tudo depende do quanto de bens que você está deixando, isso gera um valor. Aí a gente falaria, o que evitar? Como eu faço para evitar? A única coisa seria assim, eu posso doar os meus bens em vida para os meus herdeiros, instituindo uma cláusula de usufruto para mim. E aí, no momento do meu falecimento, não tem necessidade de fazer o inventário, porque já está tudo... Porque já está tudo lá, mas mesmo assim, para fazer a doação, você também vai pagar este imposto. Então, assim, Ou seja, você não foge do imposto. Você não foge do imposto. Algum imposto você vai pagar. O Estado sempre vai querer receber. Jamais vai deixar de pagar. Mas eu acho que é interessante, por exemplo, quem não tem herdeiros, né? Aí fica uma decisão. Se a pessoa falar, não, já morri, não importa para quem foi o meu dinheiro, a minha herança, ok. Mas se você pensar, eu não quero deixar tudo para o governo, aí eu acho que você pode escolher alguma pessoa que realmente, ou uma instituição, porque isso vai fazer diferença. Né? Faz, olha, hoje é muito comum, a gente faz bastante testamento das pessoas deixando que não tem herdeiros mesmo. E aí, quem não tem herdeiros, quem paga o inventário? Isso é tirado dos bens?
Então, exatamente, é tirado dos próprios bens, Tá. tá? Normalmente a gente já faz um mecanismo desse se, por exemplo, a pessoa às vezes tem uma conta bancária. Uhum. Olha, determinado valor vai ser para custear as despesas do inventário, Tá. tá? E aí, se não por acaso, se não, a pessoa só deixou aquele bem, aquela pessoa que está recebendo, infelizmente, vai Vai ter ter que que, pagar, infelizmente ou felizmente, né? né, Porque ela está depende. recebendo alguma Sim. coisa assim, ela vai ter que fazer o pagamento desses custos aí. Eu acho que isso é tudo assim, a gente tem que pensar nisso, acho que isso é muito interessante, né, as pessoas têm medo de falar sobre isso, né, geralmente isso acaba sendo discutido depois que a pessoa morreu: "Ah, por que que não fez? Por que", e se geralmente, bom, você que é advogado deve saber mais que eu, existe muito conflito, principalmente se existem mais de uma família, né. Exato. Então isso acaba trazendo muito conflito, então você consegue realmente melhorar essa questão do conflito numa hora muito triste, Exatamente. Eu né. acho que assim, né, uma coisa que a gente tem que ter em mente é, a morte é o único evento certo que a gente não sabe o momento que ela vai Sim, acontecer, mas ela é um evento certo, né. Então assim, todos os mecanismos que você puder fazer para evitar conflitos familiares, para que você possa destinar os bens da forma que você quer, todos aqueles bens que você acumulou da sua vida, da forma que você quer, e você também, sei lá, tem até mecanismos de seguro de vida, também é um mecanismo legal para você poder deixar para os seus herdeiros, como uma forma de assegurar com que aquelas pessoas também possam custear tudo isso no momento do seu falecimento. É interessante para sim, porque você se foi, mas a família vai ficar, a vida vai continuar, né? A gente não tem como negar que a vida. exatamente. E geralmente a gente quer que as pessoas fiquem bem sem conflitos, né. Exatamente, para evitar conflitos familiares e a família possa seguir tranquila. Então, assim, eu acho que é um mecanismo que eu acho que está vindo muito forte num pós-pandemia, né? Isso muito tem se falado. A gente, no momento da pandemia, como nós, como os advogados, fomos acionados até para comparecer em hospitais, a gente não pôde entrar Uhum, por questões óbvias, mas as pessoas se viram naquele momento da morte pedindo um socorro para que elas pudessem deixar aqueles bens, porque elas não tinham presenciado a morte tão de perto. perto, aham. Então, assim, eu acho que é um mecanismo interessante, acho que todo mundo deve pensar, né? Também não acho que deve ser uma corrida desenfreada, obviamente, mas assim, você chega numa certa fase da sua vida que você já está Ou se você tranquilo. tá com alguma doença, né, eu acho que tem que Exato, ou se pensar você nisso. está numa doença, alguma coisa assim, é uma forma de se pensar para garantir, para evitar qualquer coisa lá na frente. Cada vez mais as pessoas estão fazendo testamento jovens, né? A gente, obviamente, é um mecanismo, a gente acha que o evento morte é incerto, mas assim, né, Uhum, então muitos jovens também estão optando pelo testamento, porque não tem herdeiros nenhum, estão uhum. vivendo sozinhos. Muita gente mais velha, pela proximidade do falecimento, acabam optando cada vez mais. Então eu acho que é interessante, pelo fato de você estar trazendo esse assunto aí para o seu público ter conhecimento de como funciona tudo isso, que eu acho muito interessante. Bom, queria agradecer muito a Manuela, né, por esse esclarecimento. Acho que a gente tem que falar disso, é importante. Geralmente as pessoas têm muita dúvida do ponto de vista legal, né, então acaba se discutindo muito. E não percam o próximo episódio que a gente vai discutir sobre direitos das pessoas longevas, né, porque isso é um assunto bem interessante também. Obrigada. Muito obrigada, Andréia.